Sejam todas bem-vindas e bem-vindos à programação da Secretaria Municipal de Cultura e Fundarte, dentro da 19ª Semana Nacional de Museus do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Eu sou Weber Anselmo Fonseca, estou coordenador executivo de Acervos e Patrimônio Histórico aqui na Secretaria de Cultura. Hoje, nesse quarto encontro, a gente vai tratar de um assunto que nos é muito caro dentro desse momento na gestão do patrimônio. Demos como nome para esse encontro Museu na Rua, Corpos Livres, Memória Pública e Popular. E para isso, nós convidamos a Daniela Amoroso, a Dani Amoroso, que é uma sotero-araraquarense, ela é aqui de Araraquara, mas já está em Salvador há bastante tempo. Ela é bailarina, dançarina, performer, professora de dança, está na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, tem doutorado também pela Federal, pós-doutorado na Universidade de Paris, e pesquisa está muito próxima desse universo do corpo se manifestando na cultura popular. E convidamos também o Ian Graco, que é arquiteto e urbanista, formado também pela Federal da Bahia, mestre em conservação e restauro, professor do Senai Cimatec e doutorando na arquitetura e urbanismo da UFBA também. Então, desde já, o nosso muito obrigado ao aceite pelo convite. Seja bem-vindo e seja bem-vinda, Ian e Dani. Obrigado, Weber. É um prazer estar aqui. Dani, quer dar um alô? Eu quero agradecer esse convite tão especial, é muito revigorante poder estar falando para um público de Araraquara, mata um pouquinho das minhas saudades e me sinto aqui muito feliz de estar compartilhando essa mesa com o Ian, com você, Weber, gratidão. Obrigada a Cris também que está aí com a gente e toda a secretaria. Muito prazer mesmo. Então, acompanhando o trabalho, a gente tem uma intérprete de Libras, a Cristiane Servo, que nos acompanha nessa tarde, ou noite ou manhã, conforme o horário que você assistir esse vídeo durante a programação. Quebrando o protocolo, sem querer reforçar nenhum tipo de patriarcado, eu vou pedir para o Ian falar primeiro, por conta do contexto e das abordagens que a gente alinhou para essa tarde, e depois a gente vai para a fala da Dani. Ian, fique à vontade, estamos aqui para ouvir. Ok, mais uma vez agradeço o convite e cumprimento todo mundo, né? A Dani, a Cris, todo mundo de Araraquara, todo mundo que vai poder nos escutar nesse vídeo. E eu vou compartilhar aqui a tela. Eu trouxe aqui algumas imagens, algumas discussões, que aí são mais provocações do que eruditismo propriamente dita. É importante trazer algumas referências, mas a gente vai trazer muitas provocações, certo? Bom, para a gente fazer esse entrelaçamento dos nossos temas, né? Como meu tema está voltado à arquitetura e urbanismo, eu resolvi trazer para essa fala essa relação direta entre cidade, arte e memória, principalmente na contemporaneidade. O meu campo de estudos é o passado, mas eu trabalho também com a história recente dentro do meu doutorado. Então, e essa relação do passado com o presente que tem uma relação muito intrínseca e que vem se modificando ao longo do tempo. E aí a primeira coisa que eu queria falar é essa distinção entre memória e história, certo? A história foi tão valorizada
nesse regime de historicidade moderno que a gente tem a partir desse positivismo que surge, e desse momento moderno de criação científica, ela foi tão valorizada até um certo ponto em que, no momento da contemporaneidade, a gente vê ela sendo suplantada pela memória, certo? Nós produzimos memória o tempo inteiro. A gente está formando documentos o tempo inteiro. E essa história, que era hegemônica, que era construída por aqueles detentores do conhecimento, vai perdendo força ao longo do tempo, e hoje, né, essa memória que cada um produz, ou seja, uma memória individual de cada um, tem ganhado mais força do que a própria história. E aí, eu trouxe aqui uma citação do Bergson, quando a gente vai falar de cidade e memória, ou seja, estamos produzindo memória na cidade o tempo inteiro, né? Então, esse espaço urbano é um agente da memória espontânea que favorece o hábito de lembrar e conservar, ao contrário daquela que é a memória aprendida, que a gente lê nos livros, que a história nos mostra, que a história construída nos mostra. Então, essa história construída, o que o Bergson chama é daquela aprendida, aquela que é conquistada pelo esforço, que está na dependência da nossa vontade de aprender. E a segunda, que é espontânea, ela é volúvel em reproduzir e fiel em conservar. Então, o que acontece? A cidade, sendo esse elemento de memória espontânea, ela segue esse papel do Bergson, né? Essa fala do Bergson, que diz que é tanto volúvel em reproduzir quanto fiel em conservar. E aí, eu trouxe aqui um livro muito importante na área da arquitetura, que é do Kevin Lynch, chamado A Imagem da Cidade. E o Kevin Lynch identifica que a cidade é composta de alguns elementos especiais que estão ligados à sua identidade, à sua estrutura e ao seu significado. E quais são os pontos que estão impregnados dessas identidades, estruturas e significados? Os marcos, os pontos nodais, os bairros, os caminhos, os limites, certo? E a partir dessa relação entre identidade, estrutura e significado, que a gente produz a nossa memória. Então tem uma relação direta aí com o material e o imaterial, o físico e o intangível. Então, quando a gente está andando pela cidade, muitas vezes nosso coração palpita, porque a gente lembra de alguma coisa, algo que nos emociona, certo? E isso faz parte da nossa identidade. Quando, por exemplo, eu vou trazer para Salvador, que é a minha cidade natal. Quando eu ando pela Cidade Baixa, no comércio aqui, eu sempre me recordo da lavagem do Bonfim, por exemplo, que é um patrimônio registrado aqui em Salvador, mas que existe um caminho que vai da Igreja da Conceição da Praia até o Bonfim, que passa pelo comércio aqui em Salvador. E sempre quando eu passo, eu lembro da procissão do Bonfim. Então, vejam a relação de imaterialidade com a materialidade do espaço, que nos traz uma emoção, certo? Que nos toca ao sensível. E aqui eu trouxe essa imagem, que ela é da Argentina, de um ex-centro de detenção clandestino da época da ditadura militar. E na frente desse centro de detenção clandestino colocaram esses capuzes aqui, que são das mães da Praça de Maio, que iam com esses capuzes atrás de seus filhos. Então, uma forma de lembrar que ali as mães passaram e esse espaço urbano ele se torna parte da memória da cidade, da memória urbana. E aí eu trago essa citação da Hannah Arendt, né? Somente quando as coisas podem ser vistas por muitas pessoas, numa variedade de aspectos, sem mudar a identidade, de sorte que os que estão à sua volta sabem que veem o mesmo na mais completa diversidade, pode a realidade do mundo manifestar-se de maneira real e fidedigna. Ou seja,
Na interpretação coletiva é que se faz essa identidade cultural, esse conhecimento e essa memória social. Na democracia do pensamento e das interpretações. E aqui eu trouxe uma imagem também de Buenos Aires, de uma via com umas placas falando sobre algum acontecimento que ocorreu naquela via. Então, aqui é a Noite dos Bastões Largos, em Buenos Aires, que foi uma reprimenda da ditadura da época de Buenos Aires a diversos revolucionários anti-regime, certo? E aqui em Buenos Aires, a gente percebe ao longo de toda a cidade diversas placas, tem chamadas baldosas, que são placas que são colocadas no chão, mostrando lugares onde pessoas desapareceram, lugares onde ocorreram monumentos, ações de resistência, por exemplo, e como esse tipo de intervenção ela vai permeando a cidade e vai formando essa memória também de resistência às explorações. E aí eu trouxe essa imagem do François Hartog, que ele fala sobre a questão do presentismo, que eu estava discutindo com vocês no início. Hoje vivemos no limiar entre o lembrar e o esquecer. Estamos próximos ao esquecimento, mas também queremos lembrar. Então, se a gente não correr ao longo do tempo para a gente manter a nossa memória, nós vamos ser esquecidos. E talvez por isso, na contemporaneidade, a gente produza tanta memória e os grupos identitários queiram o tempo todo produzir essa memória, para não cair no esquecimento. Porque esse é o que o presentismo traz, o futuro como uma ameaça. E já que o futuro é uma ameaça, a gente tem que proteger no presente. A gente tem que nos proteger no presente. Aqui eu trouxe uma imagem que eu apresentei lá no simpósio científico do ICOMOS, que é o Instituto Internacional de Monumentos e Sítios, justamente esse programa patrimonial em Montevidéu sobre o regime militar. Então, aquelas baldosas que eu falei para vocês lá de Buenos Aires também são utilizadas aqui em Montevidéu para mostrar espaços onde as pessoas se reuniam contra a ditadura militar, os opositores da ditadura. E é muito interessante que entre esses espaços que tem essas plaquinhas com as informações, existem 3 banquinhos que são reunidos em torno desse espaço, para as pessoas sentarem e conversarem sobre aquilo. E é muito interessante, porque subverte essa coisa que na ditadura militar, as pessoas que estavam aglomeradas, elas eram dispersadas pela polícia. Então, a polícia não queria ver grupos juntos discutindo. Aqui é o contrário. Fomenta-se a reunião dessas ações urbanas aqui em Montevidéu. Aqui em Buenos Aires também, chamada o Parque de la Memória, que é um parque com diversas obras de arte que tratam especificamente sobre a aparição e a desaparição. Então, essa obra aqui à esquerda, você pode ver essa face de diversos pontos. Às vezes você vê a face, às vezes você não vê. Então, brinca-se, né, com essas obras, com essa questão da desaparição e do aparecimento. E aí eu trouxe essa citação do Carlos Berenstein, que é um psicoterapeuta, um psicólogo e também médico que participou das Comissões da Verdade aqui da América do Sul, de várias Comissões da Verdade, e ele faz um texto para esse livro, O Monumento às Vítimas do Terrorismo de Estado, Parque de la Memória, em que fala especialmente sobre a arte. Então, ele diz que a arte recria, expressa, matiza e dialoga ou diz coisas na única linguagem que faz sentido quando se trata de coisas indizíveis, como a poesia que desafia a solidão. Arte como expressão emocional e como socialização compartilhada. Na estética da arte, com suas linguagens expressivas, existe uma contradição entre a profundidade da tragédia e a capacidade simbólica da expressão. Certo? Então, a arte consegue dizer o indizível.
E no caso dessas memórias sensíveis, faz-se todo sentido utilizar a arte para trazer essa memória sensível à tona. Porque muitas vezes as pessoas não querem rever essas memórias sensíveis, essas memórias de dor, de violência. E aí, hegemonicamente, na história, nós temos diversos monumentos que permeiam a cidade. Eu trouxe essa imagem justamente para discutir o que veio à tona no ano passado sobre a derrubada dos monumentos aos escravocratas, né? Então, na cidade, essa memória urbana ela é construída com uma história, certo? Então, nós temos monumentos religiosos, monumentos àqueles que dominaram. E eu trouxe aqui algumas imagens do Edward Colston, né, que foi a estátua que foi derrubada, o Cristo Redentor, que tem esse caráter religioso. O Monumento às Bandeiras, que aí em São Paulo foi teve tanta discussão sobre ele, e que também é uma imagem bem polêmica, o chamado empurra-empurra, né, esse monumento. Trouxe a imagem do Tomé de Souza, que foi o fundador de Salvador. Nós temos uma estátua a ele aqui na Praça Municipal, que também foi um genocida de indígenas, que está lá na Praça Municipal, certo? E os orixás do DIC. Isso eu trouxe... os orixás, né, eles têm um papel quase que... como é que eu posso dizer? Decolonial, assim, digamos assim, no contexto dos monumentos urbanos, né? Quantos monumentos de matrizes afro-africanas, afro-brasileiras a gente tem nas nossas cidades? Aqui em Salvador a gente tem os orixás do Dique do Tororó. No entanto, como a disputa pela memória nesse presente é tão incisiva, tão forte e também tão segregadora, eis que uma vereadora aqui de Salvador propõe que uma Bíblia seja colocada entre os orixás do Dique do Tororó, certo? Para mostrar como essa restrição, digamos assim, essa exploração, ela está inculcada, e isso se traz à tona como se fosse um princípio de igualdade, mas não existe uma praça, tem a Praça da Bíblia, mas não tem orixás lá na Praça da Bíblia, né? Então, cada espaço urbano tem a sua identidade. Então, é uma forma, colocar a Bíblia entre os orixás é uma forma de mostrar uma repressão a esse movimento negro, né? É uma forma de reprimir essa memória. E aí nós temos a arte como essa ferramenta de disputa, de criação de subjetividades, um processo de subjetivação por meio da arte. E aí como é que a gente vai lutar contra essas figuras hegemônicas que criam essa memória urbana? E aí eu trouxe aqui um ensacamento do 3nós3, que durante a ditadura militar ensacou diversos monumentos em São Paulo para mostrar justamente esse processo de tortura que ocorreu na ditadura militar. A estátua do general Baquedano, que foi lá no Chile, que foi pintada diversas vezes. Então, se pintava a estátua e depois ela era restaurada, e depois se pintava de novo a estátua, e ficava nessa disputa de memória na cidade o tempo inteiro. Uma estátua de um general que fez parte da história hegemônica do Chile. Então, o que o general Baquedano mostra para a população chilena? Se ele está tão questionado na sociedade, por que manter a imagem dele do jeito que foi concebida pelo artista, por exemplo? E aí, depois de tanta vandalização, essa própria estátua foi retirada do espaço. Mas essa retirada não seria próprio um apagamento também da história? E aqui foi a derrubada do Edward Colston, esse escravocrata, certo? E alguns dias depois, Jan Reid, que é essa manifestante, colocou aqui uma estátua
de uma manifestante negra no lugar da estátua do Colston, né? Mas aí vem o questionamento. Mas essa estátua foi colocada por um indivíduo. Não houve uma discussão sobre o que deveria estar naquele lugar. Não seria uma forma também de repressão a uma memória? A um ponto de vista, como é que a gente vai tratar? O que a gente vai botar no lugar? Será que não é melhor pensar em manter aquilo no lugar e repensar aquela imagem que foi concebida pela história? E o Banksy, ele faz justamente uma possibilidade de reinterpretação desse monumento, de criar um novo monumento com pessoas embaixo que puxem essa estátua, por exemplo. Então, como a narrativa que a gente quer dar hoje não é de colocar outro no lugar, mas o processo de derrubada, foi um momento histórico de derrubada dessas figuras. Certo? E aí surgem diversas propostas. O Andrés Duran, que é um artista argentino que faz essas fotomontagens, cobrindo mantendo a estátua lá, mas cobrindo essas estátuas. E essa intervenção que eu achei maravilhosa, que ocorreu durante várias revoluções e vários protestos contra o feminicídio no México. E durante esses protestos picharam o monumento Ángel de la Independência. E depois, quando o governo foi restaurar esse monumento, fizeram todo o movimento para que ele não fosse restaurado, que as marcas do protesto continuassem no monumento. México feminicida, todas essas marcas continuassem. Isso foi muito discutido no ICOMOS, né, nesses congressos de arquitetos eruditos que falam sobre história da arte, sobre questões estéticas da arte e que o monumento precisa estar de tal e tal maneira, mas quem é que decide isso? É o teórico da arte ou é a população? Certo? Claro que nós caímos sempre no paradigma da história e ele foi restaurado. Mas, no entanto, um grupo chamado Restauradoras com Glitter, elas fizeram essa fotogrametria do monumento. Então eles fizeram um modelo 3D de como esse monumento estava no momento que finalizou-se o protesto e como ele se encontrava. E hoje é uma memória digital, mas é uma memória desse processo de luta contra o feminicídio no México. E aí, para finalizar a minha fala, espero ter sido breve dentro desse panorama, eu trago algumas provocações que são como repropor as obras de arte que configuram o nosso ambiente urbano. Eu acho que isso é o cerne dessa discussão do ambiente urbano, certo? Como é que a gente vai dialogar a maleabilidade da memória com a rigidez da história e do patrimônio? Talvez seja... A nossa lei de patrimônio primeira é de 1937 e ainda está em voga. Uma lei que surge em uma modernidade que não é mais a modernidade que tínhamos em 1937. Certo? Como é que a gente vai tratar essa rigidez com a maleabilidade da memória, que é o que nos caracteriza na contemporaneidade? E aí, para ligar um pouco com vocês também, eu penso um pouco na memória, no corpo e na performance. Seria um caminho possível? Talvez o patrimônio estaria relacionado a essa efemeridade das ações, como as que aconteceram com a Restauradoras com Glitter, né? E de pensar a performance como com essa efemeridade da sua característica, né? Do uso do corpo e da efemeridade, e que isso permeia a cidade com as suas memórias. Não sei, são provocações que eu trago e eu agradeço aí a possibilidade de falar para vocês. Muito bom. Eu gostei muito das ilustrações, né, digamos assim, da fala ilustrada, porque é importante a gente ter esses reconhecimentos reais, né, no caso aqui nosso da cidade, e para mim ter essa finalização
É claro que eu estou numa posição de gestão, de condução de política pública, mas é óbvio que a minha identidade, eu e o meu pensamento artístico, ele se faz presente, né? Há muito tempo eu tive um convívio muito grande na faculdade, quando eu fiz jornalismo, com arquitetos, né? Morei numa casa de estudantes de arquitetura. E eu me lembro de uma companheira, uma amiga, até hoje, dela falar assim: a arquitetura é efêmera, é como nossos corpos são efêmeros, né? É uma passagem. E eu gostei da questão da rigidez, porque muitas vezes a gente está falando sobre patrimônio, ou sobre o valor do patrimônio, enrijecido, como se aquilo seria eterno, né? E não estivesse à disposição do tempo, seja do vento, da água, né? De um terremoto, ou de outros pensamentos de seres, de cidadãos e cidadãs, né? Então, a pensar nessa maleabilidade, quando a gente está falando do que hoje se entende como patrimônio, é muito importante, porque a gente tem que considerar, né, esses pensamentos de uma sociedade em trânsito, em passagem, né, pela cidade. Mas a gente vai falar mais, tem, enfim, muitos exemplos aí que... Eu, como venho de uma arte na rua, eu me sinto muito contemplado, né? Assim, não é à toa que é a última mesa, que são essas pessoas escolhidas, né? Eu tinha que aquecer o meu coração no assunto, né? Sempre. Dani, se você quer pontuar alguma coisa, falar alguma coisa do que o Ian trouxe antes de expor? Acho que eu pego esse gancho de Ian, né, para a gente fazer a transição aí. Então, Ian fecha com esse questionamento, né, sobre a performance, sobre o corpo e como é tensionador, né, quando a obra ela faz sentido na ação, né? Então, ela deixa de ser, não que ela deixa de ser, mas ela ganha outros sentidos para além da apreciação, né? Então, ela faz sentido na vida cotidiana das pessoas, porque às vezes a gente passa por alguns monumentos que a gente desconhece, né? E o performar também nos ajuda a tomar ciência do que é aquela obra, do que é aquela pessoa que está ali, de que história representa, né? Então, é como se, isso que você falou é interessante, Ian, como se a gente desse vida mesmo, né? Trouxesse do passado para o presente algo que ganha ressignificação. Então, isso, para mim, faz muito sentido, porque também a gente traz a ideia da ancestralidade, né, no corpo, então, como, claro que é uma outra história, porque eu sou de dança, porque estou preocupada com outras coisas, mas quando você toca essa noção de que a performance, o corpo em ação, pode ressignificar e causar, né, literalmente causar um impacto, esse ato do causar, eu acho que já nos é de grande valia, porque a gente vai refletir sobre isso, né? Vai pensar. Então, é muito impactante essa imagem da manifestante entrando ali no lugar, numa ação, né, de vitória, numa ação de manifesto, uma ação de corpo, no lugar de alguém que foi o colonizador, ou escravocrata, ou então dá essa noção de que hoje nós, estou aqui fazendo uma interpretação pessoal, mas hoje nós vencemos essa página da história, nós ressignificamos isso com o nosso corpo, né, no caso dela, no corpo dela, de uma mulher negra. Então, isso, enfim, abre muitas reflexões mesmo. Eu gostei muito. Muito obrigada, Ian, por esse gancho final que me convocou ali. Legal. Eu já continuo, Weber? Vamos lá, pode, claro, pode continuar. Legal, tá bom. Então eu vou, enfim, sou Dani Amoroso. Queria dizer para vocês que, para quem não me vê, eu sou uma mulher de pele branca, amorenada, tenho os cabelos lisos, estou usando óculos, atrás de mim tem um quadro da Frida Kahlo, e, enfim, sou filha de Iemanjá e moro atualmente na cidade de Salvador, mas sou nascida em Araraquara. Queria começar por aí, dizendo que eu fui criada no bairro de Vila Xavier, da Vila Xavier, ali, né, na José do Patrocínio, com a 22 de agosto, e, enfim, tive toda a minha infância em Araraquara, como eu disse para a Weber antes, sou neta do seu Virgínio, que foi um cortador de cana da região de Araraquara, enfim,
Meus pais ainda são vivos, graças a Deus, estão vacinados, morando aí na cidade. Então, para mim, é uma honra poder estar conversando com vocês, né? Esse movimento de voltar à terra é muito lindo. Eu sou formada, na verdade, meus primeiros pliés de dança foram ensinados por uma grande mestra, que eu faço questão de dizer que Deus a tenha, a nossa querida Magali Merola, que durante décadas, né, teve a sua academia de dança, ali na Vila Xavier, atrás da estação ferroviária. Então, enfim, é um prazer poder dizer o nome dela e agradecer sempre essa iniciação valorosa, né, de alguém que dedicou a sua vida inteira ao ensino da dança. Então, enfim, é esses passos aí que eu sigo também. E como eu falo de cultura popular, eu não posso deixar de pedir a bênção também às mais velhas, às senhoras sambadeiras, que, enfim, abriram passagem para que eu pudesse fazer uma trajetória de pesquisa que hoje eu vejo que é muito rara, é muito privilegiada também. Eu tenho consciência de ter tido uma trajetória privilegiada de pesquisa. Estou falando para vocês das senhoras do samba de roda, do recôncavo baiano, uma expressão cultural, né, muito tradicional desse lugar. Eu gostaria já de compartilhar aqui o mapinha para que todos vocês possam visualizar, né, onde é que fica o recôncavo baiano. Vamos ver se eu consigo me virar bem, né? A gente sabe que... Ai, meu Deus, vou abrir justo o WhatsApp, olha lá. Mudou. Então, o recôncavo baiano, vocês visualizam minha tela? Sim. O recôncavo baiano... Então, a gente tem aqui a capital, né, que é Salvador. O recôncavo baiano é essa região que a Baía de Todos os Santos entra para dentro da Bahia, certo? Então, vai formando todo esse recôncavo mesmo, essa curva para dentro, né? Que Maria Bethânia canta, né? O reconvexo, o recôncavo e o reconvexo. E a gente vai subindo aqui essa região, e o lugar onde eu tive a chance de fazer uma parte da pesquisa do meu doutorado foi aqui. Aqui é o Rio Paraguaçu, né, que desemboca na Baía de Todos os Santos. Aqui é a cidade de São Félix. E entre São Félix e Cachoeira existe uma ponte, né, que separa as duas cidades. E o samba de roda de Dona Dalva, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, acontece aqui na cidade de Cachoeira. Né, não, Ian? Você deve conhecer o nosso recôncavo aí, né? Que é essa região... Claro. A mãe de Salguinho é muito boa. É isso. E assim, historicamente falando, né, o Recôncavo Baiano é uma região muito, muito importante no processo todo de que a Bahia passou de colonização. 90% da população do Recôncavo Baiano é uma população negra, então muitas das tradições afrodiaspóricas se concentram ali, né? Inclusive o samba de roda. Então, para voltar um pouquinho na questão da trajetória, que o tempo vai e volta, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Como é que eu volto aqui? Deixa eu ver. Vou deixar essa página mesmo aqui, então, para depois eu abrir para vocês. Aqui, achei, interromper compartilhamento, desculpa. Nessa trajetória, né, assim, a minha formação, eu fui formada em dança em Araraquara e depois eu fui fazer a graduação de dança na Unicamp. E lá na Unicamp eu conheci uma mulher chamada Inaicira Falcão. Inaicira é baiana, né, e estava ensinando na Unicamp, e numa das disciplinas dela, ela deu samba de roda como prática de corpo para a gente. E lá foi a primeira vez que eu ouvi uma cantiga de samba de roda, né? E fiquei com aquilo, né, com aquela pulga atrás da orelha. Nossa, que coisa deliciosa, que é dançar essa coisa que essa mulher está me ensinando. E aí, logo em seguida também eu tive uma disciplina com a professora Graziela Rodrigues, que inclusive tem um método de pesquisa, né, na composição de dança chamado bailarino pesquisador intérprete, que trouxe uma senhora, mãe de santo, que foi a Mãe Dango, para dentro da sala de aula, e Mãe Dango falou sobre as danças dos orixás.
E como processo de finalização, né, dessa disciplina e tal, a gente tinha que fazer uma criação a partir de um dos orixás. E o orixá que tinha me pego, né, como, enfim, empatia, né, pelos elementos estéticos, por todas as histórias, estava começando a entender isso, era Iemanjá. E aí, nisso, eu fiz uma composição que se chamava Embalaeu e enviei para uma seleção do SESC de 2004, que se chamava O Corpo Brasileiro na Dança. Foi uma mostra, né, SESC de dança, se chamava O Corpo Brasileiro na Dança. E essa pergunta ficou comigo, né? Depois eu terminei, foi meu primeiro processo criativo que ganhou edital, que foi visto, que, enfim, que fez esse percurso também que a gente sai da academia e vai para o profissional, né? Assim, a gente consegue fazer essa ponte. E aí, depois do Embalaeu, eu falei, bom, gente, eu quero continuar essa caminhada, isso me interessa. Como é que eu posso falar de um corpo brasileiro na dança? O que seria um corpo brasileiro na dança? O que quer dizer que a gente está dançando as danças brasileiras, né? Como a gente desconhece isso quando a gente vai estudar a dança? Porque nos currículos de dança, depois isso também foi chegando, né? A gente tem muita dança clássica, a dança moderna, a dança contemporânea, mas a gente não tem não tinha, né, assim, esse embasamento das danças brasileiras. E na Unicamp, aí eu vou fazer minha saudação ao curso de dança da Unicamp, o grande Antônio Nóbrega, junto com o Graziella e outros docentes, fundaram esse lado do curso, uma asa toda, dedicada às danças populares, às danças chamadas danças brasileiras. Quando eu fiz meu projeto de doutoramento, eu enviei para Salvador, para o PPGAC, e quem pegou esse projeto na mão foi uma professora chamada Suzana Martins, que estava pesquisando justamente o samba de roda. Isso foi em 2006. Então, o projeto enviado em 2005, o início do doutoramento em 2006. Essa época, digamos assim, eu tive sorte, né, de estar vindo para a Bahia, de estar vindo para o Recôncavo Baiano, numa época em que a política do patrimônio cultural imaterial estava em efervescência. Então, nessa época, foi quando o samba de roda do Recôncavo Baiano foi registrado, né? Esse aqui é o livro que é o dossiê do samba de roda do IFAM. O samba de roda estava sendo inscrito, né, no livro das formas e expressões da cultura imaterial do Brasil, e depois que ele foi registrado, ele concorreu ao prêmio de obra-prima da cultura imaterial da humanidade, e ganhou, né? Então, o samba de roda, ele é um dos primeiros registros que a gente tem de obra-prima, né, cultural, do patrimônio cultural e material da humanidade. E isso não tinha como não tocar a minha tese. Claro que eu estava muito preocupada com ir para o campo de pesquisa, entender o que era o samba de roda, mas essa efervescência no campo de pesquisa foi inevitável estar junto comigo, e eu comecei a investigar o que é essa coisa de patrimônio imaterial, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala de patrimônio imaterial? E, ao mesmo tempo, fui lendo, né, e fui tomando contato também com um grande professor aqui do programa. Essas referências também a gente pode depois deixar para quem se interessar, que foi o professor Armindo Bião, ele que fundou, né, o programa de pós-graduação em artes cênicas aqui da UFBA, e o Armindo Bião, junto com professores da França, estava pensando uma coisa chamada etnocenologia, um nome complicadão assim, né, etnocenologia, mas que, resumidamente, estuda o corpo, né, que se manifesta, que dança, que chama atenção, que se enfeita quando está performando, né, para linkar aí com a performance. E aí eu falei, caramba, que legal, interessante isso, e juntei essas perspectivas para estudar o samba de roda. Bom, nisso, eu tive a chance, durante meu doutoramento, de passar 5 meses na França fazendo uma espécie de um sanduíche, né, na Universidade de Paris 8. E lá eu também pude ler as bibliografias que estavam falando sobre o patrimônio cultural e material, que, na verdade, lá eles falam intangível, né? A gente fala imaterial, é uma nomenclatura também que a gente fica variando, né, entre o intangível e o imaterial. E tinha uma palavra muito linda, que é etnocenologia, e que as políticas de patrimônio lá usavam, que era o vivant, que era o patrimônio vivo,
e que depois eu fui ver que também aqui no Brasil a gente teve, né, as políticas do Tesouro Vivo do Brasil. Então, assim, eu queria só reforçar que toda a política que foi feita pelo Gilberto Gil, né, nos tempos áureos no nosso Ministério da Cultura, foram muito importantes para que esse vocabulário, esse entendimento do que é o imaterial tocasse a gente de verdade, né? Então, eu queria aproveitar agora, antes de prosseguir, não vai dar tempo de falar tudo que eu queria falar, mas tudo bem, depois a gente continua a conversa. Eu queria mostrar um pouquinho do samba de roda para a gente sentir, né, essa pegada desse samba que é diferente do nosso samba, né, Paulista? É diferente. Vou botar aqui para a gente. Deixa eu aumentar a tela. Vocês me sinalizem se está tudo bem. Estão visualizando aí? Vou colocar. Sim. Essa é a Dona Dalva Damiana. Tá bom, senão a gente não dá tempo de tudo, mas enfim, os links depois vão ser disponibilizados. Bom, então, esse é um trechinho, né, do samba de roda, esse dia aí que a roda aconteceu foi na Flica, né, de 2018, e aquela senhora que primeiro entra na roda é a Dona Dalva, então o samba de roda tem essa dinâmica, né, de entrar a Dona Dalva, que é a dona do samba, e depois ela chama mais uma sambadeira com a umbigada, e a outra entra e samba de novo, e depois chama outra mulher, então essa é a dinâmica que acontece no samba de roda. Esse movimento que elas fazem quando entram na roda sambando tem um nome, né, que é o miudinho, então elas sambam o miudinho. E esse tipo de coisa para a gente, na pesquisa em dança, é muito importante, porque esse nome já é um patrimônio. Então, tem um nome. Por que chama miudinho? Por que samba assim? Como é que é sambar assim? O que muda no meu corpo quando eu saio da meia ponta do samba que eu conhecia e coloco o pé todo no chão para entrar para uma roda sambar? Então, esse acesso do corpo a um passo, né, a gente chama de passo, digamos assim, um passo patrimônio da dança, é o que a gente vem defendendo que é crucial para o entendimento das danças populares brasileiras. Então, isso significa também trazer uma dimensão, e aí já estou indo para o caminho pedagógico, né? O que a gente faz com essas danças que são patrimônio imaterial, quando a gente está pensando em dança, também é trazer uma ecologia dos saberes, no sentido de que é importante a gente aprender técnicas de dança tradicionais que já são eurocentradas e que chegaram ao Brasil, mas é urgente que a gente aprenda a letrar o corpo, a trazer o letramento para o corpo de danças que são as danças populares brasileiras, que na sua grande maioria são afro-ameríndias. Então, o samba de roda, ele é uma sobrevivência afro-brasileira, ele é uma resistência do corpo negro
que viajou o Atlântico e que chegou na condição de escravizado e que reinventou uma forma de expressão. Então, quando o passo ele permite não só que a gente tecnicamente o execute, mas que a gente acesse a história, as vivências, as informações que foram invisibilizadas, né, pelos processos de poder que tem a nossa história da colonização no Brasil, a gente está acessando isso que eu venho defendendo como patrimônio imaterial na dança, né? Então, essa imaterialidade que se configura no corpo, ela é uma coisa incrível, é uma coisa maravilhosa, e a gente tem de monte no Brasil, né? Como acessar. Então, samba-lenço, né? A capoeira Angola, tantas expressões culturais que nos dão essa possibilidade. Assim, para encerrar, já que é muita coisa para falar, né? Eu fico sempre prestando atenção no entendimento do corpo como esse modo de ser na vida, né? Então, as sambadeiras do Recôncavo Baiano nos ensinam que desde Dona Dalva ela foi funcionária da empresa Suerdic, que era uma empresa fumageira do Recôncavo Baiano, né? Ela trabalhava abrindo folha de fumo com a tabuinha, e dessa tabuinha é que veio a batida que elas fazem no samba de roda. Então, está muito imbricado, né? A cultura, a história, o modo de fazer, o modo de ser desse corpo. Então, o que eu deixo também para a gente pensar é, em Araraquara, né? Na nossa cidade. Quer dizer, eu saí de Araraquara, fui para a Bahia, mas eu volto aqui para perguntar, cadê o nosso patrimônio material? Cadê esse corpo, né, que traz informações da história, da ancestralidade? Cadê o samba de Araraquara? Cadê toda a cultura afro-brasileira e ameríndia? Cadê as nossas heranças tupi-guaranis no corpo, né? Então, talvez seja esse momento, graças a essa abertura também, Weber, que você nos faz de poder falar disso, porque só de falar disso já é um ato revolucionário, né? Então, muito obrigada. Então, quando é que a gente vai trazer isso para as nossas estruturas curriculares também, né? Esses saberes. Então, eu agradeço, muito obrigada. Desculpa se eu passei do tempo, mas estou aqui também disponível para a gente trocar ideia e conversar. O tempo é nosso. Isso é ótimo. A gente não tem patrocinador, não é uma emissora de TV, então a gente pode ficar horas aqui enquanto houver bateria e sinal. Tem uma coisa, eu adorei essa pergunta e eu adoraria responder, né? Onde está essa imaterialidade, esse intangível, sensível, esses patrimônios. E eu tenho aqui comigo e tenho formulado como um plano de trabalho, um plano de ação, mas eu adorei você trazer a pergunta para que as pessoas nos escrevam, né? Entrem em contato e conclamem os seus patrimônios, porque é isso. Enquanto você falava, eu tenho uma ligação fortíssima, pessoal, de tantos níveis, com o Recôncavo, né? Acaba a pandemia, eu vou estar num portão de embarque. Eu já falei isso na pré-produção com o Ian. Mas tem uma coisa interessante nessas construções de memória, e aí vai na particularidade de nós como indivíduos, que nós nos conhecemos formalmente em um samba na Vila Xavier, na 22 de agosto, num samba de final de ano, que é uma tradição aqui na cidade, né? Com aqueles sambistas, o Teroca, e que tem feito um trabalho, eu acho que árduo, e que a gente tem que olhar, ouvir e entender também, porque às vezes a gente pensa o samba numa política municipal, é tão importante porque a gente está tão próximo do cidadão, né? E a gente pensa na cultura, né? No departamento de cultura, como tem sido formatado, né? No Brasil, as estruturas de política pública. Mas por que não olhar para esses eventos, que muitas vezes é da agenda cultural, e não ser a agenda do patrimônio, né? Houve um festival de cinema recente aqui do Wallace, né, que eu acho incrível levar o nome do Wallace, assim como o festival de teatro. O Wallace Leal Rodrigues foi um cineasta, Ian, só para te
para te situar, né? Aqui da cidade, muito atuante, pioneiro. Hoje tem um teatro com o nome dele e essa mostra, assim como a Semana Luiz Antônio Martinez Correia, que é um festival de teatro, digamos assim. Assim como eu penso que quando eu vejo a mostra, o Wallace teve uma mesa sobre o cinema caipira, eu falo, que incrível, isso tá na agenda da cultura, mas eu olhava o tempo inteiro como uma agenda do patrimônio, né? Então, que essa pergunta reverbere para os nossos, né, para quem estiver assistindo, para quem tiver envolvimento com a cidade, não necessariamente as pessoas que são nascidas, criadas e que vivem em Araraquara, mas que têm relação com Araraquara, né? E a gente pode fazer um título simbólico e trazer o Ian como um araraquarense, já para ele poder opinar aqui nas nossas ideias. Uma coisa que eu gostaria de pontuar quando o Ian traz o exemplo de Montevidéu, que tem os bancos, né, e que olha para o chão e tem ali um memorial, né, um elemento urbano que vai resgatar ou vai elucidar um fato histórico, né, no seu sítio, e quando você traz... Eu adorei isso, eu já tinha visto na outra fala do Ian, e tenho pensado nessas identificações pela cidade, sejam identificações de monumentos e fatos históricos referentes a Araraquara, ou as donas, nossas tias, nossas avós, né, porque apesar, né, mesmo a Dani trazendo uma experiência do Recôncavo, ou essas tantas experiências que o Ian estudou na América Latina, compartilhamos de um período histórico, né, muito presente, e que a gente consegue achar essas identificações no nosso cotidiano. Então, eu penso essas identificações, sejam os fatos históricos e monumentos, ou prédios, edificações, arquitetura, mas as nossas tias, os nossos... o cidadão que está ali, né, na cidade. Então, pegando esse espaço de Montevidéu, que chama para o encontro, né, quando as pessoas podem sentar, estando juntas ou não, sentar e estão compartilhando de uma informação, ou a dança, e especificamente o samba de roda que você está trazendo, o tempo inteiro a gente está falando disso, né, dos indivíduos se encontrando, que para mim é fundamental, porque a arte, e nós como artistas, no caso eu e você, Dani, especificamente, a gente produz tudo para o encontro, né? E a cidade pode ser esse espaço de encontro, e que esse assunto do encontro e do compartilhamento de ideia, de experiência e de vivência seja para todos, né? Não é uma exclusividade do artista. Aliás, esse encontro é com o público, né? Não é um encontro de artistas. Ou a manifestante que o Ian traz e que você ressaltou, tem uma coisa que a gente traz do teatro, essa ideia que está muito pulsante nessa arte, que hoje é muito interdisciplinar e multidisciplinar, que são atos performativos, né? Esses atos performativos, esses acontecimentos de fruição no espaço público, né? De uma identificação e uma vivência máxima, que pode ter uma plaquinha de identificação ou não, porque eu estou vendo o samba e aquilo já está me tocando, ou a gente tocou um assunto e a gente falou a palavra FEPASA, e você se tocou com a história do seu avô, e a Cristiane, que está aqui como intérprete, compartilhando esse espaço, já rememorou a sua avó e a experiência dela como uma ex-ferroviária, nos coloca num espaço que, no meu entendimento hoje, né, e a gente tem que pensar essa política pública como um espaço de patrimônio, ou de matrimônio, ou como eu ouvi recentemente, de fratrimônio, né, que a gente se estabeleça na cidade irmanados, na irmandade, né, nessa afetividade fraterna. É isso, gente, eu acho que eu passeei, mas é porque veio dessas duas falas.
Eu só queria fazer um comentáriozinho. Eu achei muito interessante quando o Dani fala sobre aqueles monumentos e aqueles espaços que estão ali na cidade. A gente passa, mas a gente não sabe o que, que é aquilo ali, qual é a história daquilo. Justamente porque não existe uma mediação entre a gente, entre as pessoas que utilizam a cidade e, aqueles elementos urbanos que estão ali, que podem ser obras de arte, pode não ser obra de arte, pode ser uma placa, pode, né? E eu penso justamente nessa relação do corpo e da performance, como eu trouxe na provocação, como um elemento mediador mesmo. Então, sei lá, um monumento ao Tomé de Souza, que eu mostrei, que foi o fundador de Salvador. Por que não tratar daquela narrativa por meio da performance também? Tratar por meio de acontecimentos que vão e voltam, né? Que acontecem de vez em quando. Porque, como eu falei, esses eventos, principalmente os religiosos daqui da Bahia, eles são muito emblemáticos. A gente vai notar o Bonfim, por exemplo, que eu dei o exemplo, da lavagem do Bonfim. É uma festa que é mega emblemática e que está dentro desse imaginário da população. O desfile de 2 de julho, que é o desfile da independência do Brasil na Bahia, que também é um desfile super emblemático. E tudo isso faz parte dessas ações urbanas. Claro, tem o cunho religioso, mas eu acho que elas podem ser pensadas também nesse contexto de preservação da nossa memória. Eu acho que as políticas públicas de memória, elas têm que sair da lei, a lei que é rígida, como a gente falou, e ela alcance outros patamares, que a gente alcance novas políticas de memória, que não só aquelas que são chanceladas pela teoria da arte, pelos eruditos do patrimônio. Inclusive, eu acho que o patrimônio material no Brasil tem se desenvolvido muito mais do que o patrimônio material. Inclusive porque para alguma coisa ser registrada como patrimônio material, ela depende de abaixo-assinados. Várias pessoas têm que solicitar esse registro de patrimônio material. Enquanto que o tombamento, por exemplo, só uma pessoa pode solicitar. Então, eu quero tombar tal casa. Certo. Uma pessoa pode solicitar. Então, o órgão de patrimônio ele vai estudar aquela casa e vai dizer se aquilo é patrimônio ou não é patrimônio. Então, vejam que provavelmente 3 pessoas pensantes aí trataram desse patrimônio. 3 pessoas que julgaram aqui. Certo? E tem outra coisa, que o patrimônio material está mais avançado que o patrimônio material. A cada 5 anos, eu acho que cada 5 ou 10 anos, se não me engano, esse patrimônio material ele é revisto, ele é revisado. Então, se ele perder as suas características que o condicionam como patrimônio, ele acaba deixando de ser patrimônio e ele se torna um registro histórico daquilo que aconteceu, por exemplo. Então, isso vai depender não só do técnico, mas de todos aqueles que detêm detém entre aspas, né? A palavra deter é muito mas que se identificam com aquele patrimônio. Então, a gente tem que saber lidar com essa maleabilidade da memória. Não é com o tombamento e com leis rígidas que a gente vai tratar da nossa memória. Eu vejo por esse caminho. Legal. Por isso, essa importância de fomentar todas essas ações, né? Para que, eu não sei se é para perpetuar ou para eternizar, mas que tenha a possibilidade do compartilhamento constante, né? Não basta a gente chegar nesse registro, né? E sim a gente ter a experiência constante. Eu penso sempre em relação à festa, as festas populares. As festas populares no espaço público como uma forma de manutenção dos valores dessa memória. Não sei se estou correto ou não.
Sim, inclusive, houve diversas discussões sobre a questão da festa do Bonfim mesmo, que eu estava falando. Porque antes da festa do Bonfim tinha os jegues, os burros que levavam aquelas folhagens, né, que se emperequetavam todos eram todos decorados, e aí com a questão dos animais, né, e claro, faziam um burro andar 8 quilômetros da Igreja da Conceição da Praia até a Igreja do Bonfim. Então esse patrimônio ele foi sendo modificado por uma questão da contemporaneidade, né? Não vai fazer mais uma atrocidade dessa com um animal, né? De fazer ele andar 8 quilômetros num percurso cheio de gente, né? Pode até causar a morte do animal. Então o patrimônio esse patrimônio material ele também é maleável, né? Então Sim. eu acho muito importante pensar também nessas festas populares que também vão se modificando. E a gente tem que entender que a contemporaneidade também exige que a gente pense nessa flexibilização. Sim. Vou dar um pitaquinho aqui também, porque isso é muito, muito interessante mesmo, porque a gente vai entrando numa visão, né, Ian, de que a cultura ela não é algo rígido. A cultura ela não é algo, a tradição ela não é algo que não se modifica, né? A cultura e as tradições elas vão se modificando ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente entra num lugar muito importante aí também de tensionar essa visão do patrimônio material quando ele chega muito perto do folclore, sabe? Então, você tombou, você registrou o samba de roda desse jeito, ele só pode acontecer como está registrado aqui no livro, porque senão ele não é samba de roda. Isso coloca a gente também numa armadilha da rigidez, né? Então, esse entendimento de que a cultura ela é viva e transformadora o tempo todo é muito interessante a gente trazer. E eu me lembrei também, já que a gente também está falando de arte, né, Weber? E Ian tocou na história da subjetivação e na criação de subjetividades. Eu, assim, para puxar um pouco a sardinha, gosto muito de falar dos processos criativos, né? Então, como é entrar num processo criativo que traz o patrimônio imaterial como uma questão, né? Então, como é que a gente traz isso para o corpo, para a dança, para a performance, essas questões? Então, os elementos da cultura popular. E aí a gente também briga com o folclore, também tem a briga, porque o folclore sempre resume assim a expressão popular, olha, é daquele jeito, é a festinha que acontece na escola no dia do folclore, que representa o índio, tarará. E a subjetividade indígena, a subjetividade ameríndia, as coisas da contemporaneidade não são tratadas. Então, como é briga de território mesmo, o corpo indígena é um corpo que briga por território, mas ninguém trata disso no dia do índio, dia do índio. Então, essa coisa também do tensionamento e trazer para a contemporaneidade o patrimônio material é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que... Então, nas escolas de dança, né, Weber, assim, trazer processos criativos que valorizem também um material da cultura popular, isso é revolucionário, isso é inovador, isso é, sei lá, um caminho que a gente briga aí bastante, né, por acontecer. Tenho presenciado assim isso acontecer na universidade. Sou de um departamento, né, de dança em que a gente conseguiu colocar nomenclaturas nas disciplinas, nomenclaturas das culturas populares. Então, também depende dos sujeitos, do corpo político imbricado, implicado nas transformações, né, dessa visão de mundo aí. Queria ler para vocês, para encerrar, assim, uma frase de Dona Dalva, se vocês me dão licença. Ela fala assim: o samba é a vida, é a alma, é a alegria da gente. Lhe digo, eu estou com as pernas travadas de reumatismo, a pressão circulando, a coluna também, mas quando toca o pinicado do samba, eu acho que eu fico boa. Eu sambo, pareço uma menina de 15 anos. Maravilhoso. Eu acho que tem nisso, não para concluir, mas enfim, novas tradições começam a ser criadas também, ou não, Ian?
E a gente olhar, porque eu falei da festa e tem sempre aquele lugar que pode cair, e alguns, muitos, não cair, mas passar por uma mercantilização, né? Um grande produto, e o quanto a gente pode olhar para o pequeno, né? Para o invisível, as pequenas festas, que não tem que crescer, elas só precisam ter o espaço de existência, né? Enfiar a Bíblia lá nos orixás. Não, tem a Praça da Bíblia, tem a Praça do Orixá, e esse cuidado para não deixar com que uma atitude muito hierárquica, ditatorial, termine com ou oprima, ou invisibilize uma expressão. Mas eu acho que as tradições, assim como essa memória a gente está criando no começo da fala do Ian, né? Ela vai sendo criada, ela vai sendo atualizada, as tradições também, ou não? Sim, sim. Elas vão sendo criadas e vão sendo modificadas. A questão é que, às vezes, existe uma certa dificuldade de entender essa memória recente, sabe? Às vezes, a memória recente é muito complicada de ser entendida no âmbito de uma tradição. Então, por exemplo, para patrimônio material, no IFAM, se não me engano, você tem que ter pelo menos três gerações. Então, tem que ter pelo menos 75 anos para que aquilo seja considerado um patrimônio imaterial, o que é uma besteira, na verdade. Porque tradição, ela pode acontecer. Eu acredito que a tradição ela pode se formar em uma década, por exemplo. Eu acho que é possível, sim. Inclusive, essa questão do patrimônio recente, aquele patrimônio que acabou de acontecer, é um debate que está em voga, né? Do como a gente vai tratar isso. Como a gente trata de algo que ainda não teve uma crítica. Porque a história é isso, né? A gente estuda a história e aqueles que criticaram a história e aqueles que criticaram os que criticaram a história. Mas se a gente não tem quem criticou, como é que a gente vai pensar? A gente vai ter que fazer por nós mesmos, né? E esse é o desafio, de pensar essas novas tradições a partir dessa memória recente. Muito bem. Gente, eu não tenho noção de como nós estamos de tempo aqui, assim, quanto tempo passou ou não, e teria muita coisa para perguntar, mas eu acho que a gente chegou aqui nesse espaço de expor uma nova, não uma nova, mas pensar esse patrimônio, né? A gente tem leis e tem uma conduta que temos que seguir, ao mesmo tempo estamos pensando em flexibilizações e maleabilidade, né? Novos olhares, enfim, que sejamos mesmo sensíveis ao assunto. Dani, quer colocar alguma coisa assim para finalizar? Quer dançar? A fala já foi linda da dona Dalva, né? Mas tem alguma coisa que você queira pontuar para a gente encerrar? Weber, eu quero agradecer. Eu acho que agora o momento é de agradecer a vocês por esse momento raro e bom, né, de compartilhamento nessa crise que a gente está passando sanitária, de tão poucos contatos, de estarmos nos sentindo realmente muito oprimidos, né, nessa realidade que a gente está vivendo. Então, é um alento, né, chega como um bálsamo poder conversar de coisas que importam para a gente mesmo, né, na vida, nesse momento aqui. Então, agradecer. Obrigada pela oportunidade. Valeu, Ian. Adorei também conhecer seu trabalho. Muito legal. Cris, valeu. Um beijo especial para você, Weber. Seja sempre bem-vinda de volta à sua casa, tá? Estamos aqui esperando e acabando isso para nós fazermos sambas. Isso aí. Públicos e populares. Então, tamo junto. Obrigado, Dani. Ian? Bom, eu queria agradecer também, né? Foi um convite muito, muito legal. Muito legal que a gente se conheceu também em uma discussão, né? E foi muito, muito prazeroso. E eu tô aí aberto. Se tiver outras discussões, eu tô dentro. Se quiser, eu
Estou na área aí para participar. E agradecer também a Dani pela fala, que foi maravilhosa, e me fez lembrar nosso recôncavo, que eu também sou fascinado pelo recôncavo. E que tudo melhore para a gente, né? Que tudo dê certo e que a gente saia dessa com muita saúde e que todos possam sair com muita saúde. Então, só agradeço. Saúde e vacinados com saúde. Ian, agradeço demais, acho que a gente tem mais para conversar, vamos falar sobre conservação ao longo aí do tempo. Você como um profissional e a gente aqui como um espaço de política pública. Agradeço o convite mais uma vez, de não saber quem era a gente, mas topar esse encontro. E seja bem-vindo aqui em Araraquara, assim que possível, tá bom? E você volte logo à Bahia. Já passei, já tem um São João e um 2 de fevereiro que eu tive que me ausentar. Isso custa muito caro dentro do meu coração, mas eu estarei aí em breve. Cristiane Servo, nossa intérprete de Libras, muito obrigado pelo seu trabalho, que possa chegar em muitas pessoas com a sua atuação. Eu agradeço para encerrar, então, esse foi o 4º encontro da 19ª Semana Nacional de Museus do IBRAM. Então, para quem viu hoje, tem mais 3 encontros que estão aqui no YouTube da Prefeitura de Araraquara. Agradeço à secretária de Cultura, Tereza Telaroli, pelo apoio ao projeto, Gil Samara Moura, diretora executiva da Fundarte, que viabiliza a possibilidade desse encontro, Secretaria de Comunicação da Prefeitura aqui de Araraquara, a coordenadoria, somos aqui uma equipe, então a todos os integrantes, Brooke Oliver, que fez a nossa assistência de produção, está aí, parece que não estamos vendo, mas ele está aqui conectado junto com a gente para que possa acontecer essa transmissão. Muito obrigado. Informações pode escrever para patrimôniohistórico@araraquara.sp.gov.br. Até muito breve.